fazer sua avaliação, primeiro dessa vitória tão acirrada, né, de uma eleição tão acirrada, e essa vitória, o que é que representa para você, que é uma militante histórica do PT aqui em Pernambuco, né, considerada inclusive até pela executiva estadual e nacional, né, pelas discussões, você sempre participa, e eu queria que você pudesse falar o que é que representa, né, o que é que hoje vocês estão pensando, né, de tudo isso que aconteceu. Na verdade, a gente está, vamos dizer assim, em ritmo de... O coração está muito acelerado ainda, né? Porque ontem foi um dia de muito sofrimento, né? Para todo mundo que estava na expectativa, para a gente, inclusive do partido, a gente sabia que ia ser uma eleição difícil, a gente já tinha esse sentimento e essa realidade, essa visão. Inclusive as pessoas quando diziam, não, olha, relaxa, fica tranquilo que Lula tá ganho. E a gente dizia, não, Lula não tá ganho. Lula só vai estar ganho depois que aconteceu a eleição e no final quando a gente tiver o resultado da apuração. Então foi uma eleição difícil, mas a gente teve esse resultado vitorioso e, claro, estamos muito felizes com esse resultado, entendendo que o Brasil agora ele vai ter agora uma nova história, a gente vai ter uma nova realidade e reconstruir, que é o que foi dito por Lula. Achei muito interessante o que Lula falou, né? Que ele não foi eleito presidente, não foi uma vitória dele nem do PT, é de todos os partidos, né? Todos os partidos que estiveram com ele, o PT teve... Lula estava numa frente com 10 partidos e a vitória é do povo brasileiro e que ele vai reconstruir e dar andamento agora à sua gestão juntamente com o povo e com todos esses partidos que tiveram na sua base de apoio. Cleonice, a gente sabe e a gente comentava aqui que o Lula não vai ter assim sossego com esse novo governo, né, que ele vai estar comandando o país a partir do ano que vem. Vai pegar um país com muitas contas, né, para pagar, com muitos problemas sociais também para enfrentar essa volta do Brasil. Essa divisão toda, isso, né, do país. Fora a divisão, que eu depois quero que você fale sobre isso, mas tem alguns problemas, a exemplo da volta da fome, problema do poder de compra, né, do cidadão, que não tá lá essas coisas, não teve aumento real, né, do salário mínimo, então o poder de compra vai caindo, né, e o cidadão fica gastando mais e levando menos para dentro de casa. Então tem vários problemas crônicos que vai ter que passar pela mão dele, e ele tem com certeza consciência de que são problemas que são difíceis de resolver, né? Então, o que é que você analisa em relação a isso? Essa vida realmente vai ser dura? Esse mandato de Lula vai ser um mandato difícil justamente por conta desses problemas, na sua avaliação? Com certeza não vai ser fácil, né? Porque Lula vai estar pegando um país que está muito desorganizado e muitas coisas que foram construídas, elas foram ao longo desses 6 anos, porque a gente não pode falar só dos 4 anos de Bolsonaro, mas ao longo desses 6 anos, pegando os 2 anos de Temer, muita coisa foi destruída no país, né? Muita coisa mesmo. E isso, com certeza, são obstáculos, né, que Lula vai enfrentar. Mas a gente fica também, Tony, relativamente até tranquilo, porque Lula, ele sabe administrar, ele sabe negociar, ele sabe conversar, ele é articulado, ele vai saber conduzir essa reconstrução do Brasil, que está nas mãos dele, que está nas mãos da equipe que ele vai montar. Eu estava vendo agora há pouco uma matéria onde já está dizendo que até quarta-feira Lula já vai estar nomeando a pessoa que vai cuidar da transição, e que tudo indica que vai ser Alckmin, né, quem vai fazer isso, quem vai coordenar essa transição. E claro que não vai ser uma coisa fácil. Eu vi o discurso dele ontem, que ele mostrou preocupação com essa transição. Sim, ele está preocupado, claro, né? A gente está saindo de um governo que a gente está entrando numa nova gestão, mas saindo de uma que realmente não era
assim, brincadeira, né? A gente sabe todo o risco que nós corremos, que o país correu com o Bolsonaro à frente da presidência da República. E as ameaças constantes, inclusive hoje, né, que já está aí nos jornais, essa questão dos caminhoneiros isso, em alguns estados já está fazendo greve. Isso. Então, uma coisa assim, né, agressiva, né, que falando não precisava. nisso, Cleonice, nessa divisão toda, nessa polarização toda, né, você acha que Lula vai conseguir, né, contornar essa divisão tão grande que está no nosso país e conseguir unir o povo novamente? Eu acredito que Lula vai conseguir, sim. E eu vou te dizer por quê. Lula vai ter a base, Lula vai ter como base o povo. E todo mundo está consciente do que veio passando durante esse período, né, em que a gente teve desses últimos 6 anos. Então nós vamos para a rua. A base de Lula vai estar nas ruas, ocupando as ruas, para dar sustentabilidade, sustentação a essa gestão. Lula vai precisar muito do apoio do povo para estar com ele. E ele vai sim estar com essas pessoas, o movimento organizado, os coletivos, vai estar todo mundo na verdade, essas pessoas já estão se organizando para sustentar essa gestão, porque a gente sabe que não vai ser fácil. Agora, nós não vamos passar pelo que nós passamos, por exemplo, com Dilma, quando ela foi impeachmentada. Isso a gente não vai passar, porque nós estamos nos preparando exatamente para que Lula possa, de fato, passar os 4 anos dele como presidente da República. Estão se preparando para não aceitar o impeachment, para ir contra o impeachment de se ele acontecer, forma organizada, que é justamente o que o PT sabe fazer, que é estar com as bases e com o povo organizado e nas ruas para sustentar essa gestão. O Brasil precisa ser reconstruído, o Brasil precisa ter essa nova visão, esse novo mundo, o Brasil dos sonhos e da alegria, da paz e do amor, que o Lula tanto pregou, que foi tão falado isso durante a campanha. Isso vai ter que acontecer. Lula disse ontem no discurso que a primeira coisa que ele vai trabalhar é nessa questão da fome, porque isso é uma questão muito séria no nosso país e a gente sabe a quantidade de pessoas que hoje passam fome. E ele vai, é uma das frentes, Tony, que ele já vai entrar de imediato, porque a fome não espera, né? Você é um problema que tem que ser resolvido agora. Então, nós precisamos, todos nós, ser base de sustentação da gestão de Lula presidente. Nós todos vamos ter que estarmos organizados para a gente garantir que Lula faça a sua gestão com tranquilidade, né? A gente tem um congresso, né? A gente sabe muito bem que o bolsonarismo ele continua, né? Que é o movimento da extrema direita. E ele elegeu, né? Conseguiu eleger 8 novos senadores, né? Tem lá o Moro, tem lá o vice, né? Como é o nome dele? O Mourão, né? O Mourão que, inclusive, tem algumas ideias aí de cessear um pouco mais o poder do Supremo Tribunal Federal, inclusive com essa história de aumentar a cadeira lá, né? Ele disse isso numa entrevista, eu assisti, inclusive no dia essa entrevista que ele disse, né? De forma muito tranquila. Enfim, então, o bolsonarismo tem uma certa força no Senado. Muita gente avalia que os 121 deputados do PL, que foram eleitos no primeiro turno, a bancada deve rachar, né? O PL deve rachar, o PL está interessado no Congresso, né? Na presidência do Congresso. E aí, como é que vocês analisam? Não é fácil, né? Governar sem ter um Congresso, sem dialogar com o Congresso, que a gente já viu que o Congresso é capaz de fazer, né? Então, qual é a sua avaliação, Cleonice, em relação a isso, né? O Lula vai ter que ter muito cuidado com esse Congresso no seu mandato? Se tem uma coisa que Lula sabe, é dialogar. Isso daí eu acho que é uma das grandes características, né, de Lula, que é justamente ele é um bom negociador, um bom articulador, e ele dialoga muito bem. A gente até diz internamente que na época, aquilo que aconteceu com Dilma, se fosse com Lula, talvez não tivesse acontecido, ele não tivesse sido impeachment. Por quê? Porque Lula tem esse poder, né, de articular, de dialogar com todas as forças e todas as frentes. Então isso nos dá uma segurança. O maior exemplo é trazer Geraldo Alckmin para a chapa dele. Para ser o vice dele. E a quantidade, foi visto, ficou muito claro isso nessa campanha, a quantidade de partidos que Lula conseguiu
trazer para junto dele. E de pessoas que criticavam muitas vezes, a quantidade de pessoas de ideologias diferentes, de pensamentos diferentes, e que Lula conseguiu trazer. Então, essa forma dele dialogar, essa forma dele articular, ela nos garante que a gente vai sim conseguir governar, e que Lula vai conseguir, mesmo com esse Congresso, mas ele vai conseguir fazer com que a gestão aconteça durante os 4 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Cleonice, para a gente avançar aqui na pauta, eu queria que você pudesse também comentar o cenário estadual, né? Eu acho que vocês estavam apoiando, seguiram a orientação do PT estadual de acompanhar a candidatura da Marília Reis. Como é que você avalia, né, essa disputa do segundo turno, essa escolha de Pernambuco pela Raquel Lira? Teve uma votação bem diferente do primeiro turno aqui em Serra Talhada, sendo majoritária, tirou um pouco mais de 24 mil votos, a Marília 21 mil e alguma coisa. Foi uma disputa também bem acirrada aqui no município e um grande número de pessoas votantes aqui em Serra Talhada. Como é que você avalia também essa eleição a nível estadual? A gente viu que PSB a população não queria mais, né? O Danilo ficou no primeiro turno, aquele sentimento de que não dava mais para ir para mais 4 anos para fazer 20 anos, né, de PSB em Pernambuco. O estado já estava, né, já tinha mostrado que não tinha mais esse interesse. Então eu queria que você pudesse avaliar, né, essa disputa entre Raquel e Marília. Deixa eu aproveitar, né, já que você fez essa pergunta, para mim falar como se deu aqui em Serra Talhada essa questão do PSB, do PT, né, dessas candidaturas. Porque durante a campanha tiveram alguns comentários que não são verdadeiros, né? Eu queria aproveitar para dar umas respostas agora. Muito bem, em relação a ótimo. isso. Eu adoro essas exclusivas assim, viu? Pronto. Não, é porque quando houve, no segundo turno, quando a nossa prefeita Márcia Conrado anunciou que ela ia apoiar a Raquel Lira, começaram a sair as conversas, né, de que eu no primeiro turno não tinha seguido a orientação do partido, e que no segundo turno estava com essa conversa de que agora ia seguir a orientação do partido. Eu quero esclarecer essa história porque ela não é bem assim. Quem sabe, quem é filiado ao PT, que tem uma militância, que é considerado petista histórico, ele conhece como é que funciona o nosso partido. Então, eu sou filiado desde 1989. E eu fiquei querendo dar essa resposta, porque veja, quando a minha corrente, todo mundo sabe que o partido é feito de tendências, são várias tendências. A minha tendência tomou uma decisão de que não iria apoiar a candidatura de Danilo Cabral. Isso é fato. Nós nos reunimos em nível de estado e nós chegamos a esse consenso, né? Assim como a articulação de esquerda, que é a corrente de Sinésio, né, também tomou essa mesma posição. Isso é uma questão interna. Aqui em Serra Talhada tinha era uma situação diferente, porque Márcia estava apoiando Danilo Cabral, seguiu a orientação do partido, teve lá no Recife, participou de reunião, e aí o resultado foi que realmente ela vestiu a camisa e ela foi para a rua fazer a campanha de Danilo Cabral. Por que a presidenta do partido não fez? Porque internamente eu tinha uma discussão da minha corrente de que a gente não ia fazer campanha para Danilo. Mas a gente tinha também uma determinação de que a gente não ia fazer campanha para nenhum outro candidato. Não ia fazer abertamente campanha. E aí é onde entra, e aí eu desafio. Se alguém me viu aqui em Serra Talhada fazendo campanha para qualquer outro candidato, eu fiquei, inclusive, distribuindo o que vinha de Recife de material para o partido de Danilo Cabral, porque era a minha obrigação enquanto presidenta do partido. Quando eu tomei essa decisão, quando a minha corrente tomou essa decisão, nós tivemos uma reunião com a prefeita Márcia Conrado. Nós dissemos a ela que a gente não ia votar em Danilo Cabral, mas que a gente não ia fazer campanha para nenhum candidato a governador. A gente ia seguir, e foi isso que eu fiz. Toda a campanha do primeiro turno. Então, no segundo turno, aí o partido decide apoiar Marília Reis. Então, aí a nossa corrente, que já defendia isso desde antes,
Então, a gente vai para a rua, seguindo a orientação do partido, para apoiar a candidatura de Marília Reis e sim, vestir a camisa, como todos os outros fizeram, e fazer a campanha. Então, não admito que seja dito como se eu estivesse traindo o Partido dos Trabalhadores, né? Como saiu, né? Que estava traindo o partido. Eu tenho um histórico dentro do meu partido que todo mundo conhece. O ex-deputado Fernando Ferro fez a minha defesa e vários outros companheiros, porque conhece o meu histórico e a minha militância dentro do PT. Então eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. E a relação com a prefeita Márcia Conrado? Como foi que ficou com toda essa animosidade que foi criada em relação a tudo isso? Eu não tenho nenhum problema com Márcia Conrado. Nenhum problema. A gente não estava no mesmo palanque, porque no primeiro turno ela estava com Danilo e eu não estava fazendo campanha para governador. No segundo turno, eu estava apoiando Marília, que era seguindo a orientação do PT, e ela estava num palanque que a gente não tinha como chegar perto, porque era uma coisa lógica. Agora não tinha mais meio termo. Eram 2 candidaturas aqui em Pernambuco. Então, se ela foi justamente para o lado que o nosso partido não ia. Então, mas assim, aqui em Serra Talhada não há dificuldade. O Sinésio também seguiu a mesma orientação de vocês e a corrente dele também apoiou Marília, né? A informação. Você está falando do segundo turno? Do Sinésio. Sim, no segundo turno. Sim. Também, não, né? No segundo turno, o partido como um todo, com todas as correntes, a orientação foi de apoio a Marília Reis, segundo turno. Aí se você me perguntar, mas e fulano, nomes, tipo Odaci de Petrolina com a esposa, Márcia Conrado aqui de Serra Talhada. Luiz Haroldo em Águas aí Belas, são né, decisões pessoais, porque isso tem que ficar muito claro. Isso não foi orientação de partido. E Márcia tomou uma decisão pessoal, Odaci tomou uma decisão pessoal, ele não tomou uma decisão no conjunto do partido, não, de que ele iria apoiar Raquel, não. A esposa dele a mesma coisa, Haroldo, prefeito de Águas Belas, que também seguiu o mesmo caminho. Foram decisões isoladas, como a gente chama. Nenhum deles pode dizer que estavam apoiando Raquel em nome do partido. Nenhum deles estão autorizados a isso. Ok. Então, para ficar aí bem claro, né? É bom que a gente tem essa fala aqui da Cleonice, que ainda realmente não tinha. Eu tive a oportunidade de conversar com o Doriel Barros e ele disse que entendia, ele ouviu. São 4 prefeitos do PT, 2 ficaram com Marília e 2 ficaram com Raquel, né? Que é no caso de Serra Talhada e Águas Belas. Isso. E ela teve lá, né? A prefeita Márcia, e eu conversei com ele aqui ao vivo e ele disse que entendia os fatores que foram levados. A prefeita, inclusive, disse também que foi muito clara e transparente com o posicionamento dela, expôs quais eram as situações. Isso. A gente sabe dos bastidores que realmente tem, né, uma animosidade entre a prefeita Márcia e a Marília Reis, isso algo que aconteceu. Não foi exposto o que realmente, né, as falas, mas enfim, mas existe, né, essa, não, vamos dizer assim, não tem uma relação entre as duas. Então é por isso que aconteceu isso. Então, como é que você avalia agora, como é que vai ficar o estado de Pernambuco? Você acredita numa gestão de coalizão da Raquel, Cleonice? Ela foi muito criticada porque ela não declarou apoio, né? Se era Lula, se era Bolsonaro. O palanque dela tinha gente de Lula, tinha gente de Bolsonaro. Então, como é que você faz essa avaliação também, né? De como é que você espera que seja? E eu até queria saber como é que foi a votação, como é que Raquel votou, porque tem 2 conversas, né? Uma, disseram que ela falou que votou nulo. E outra é que ela falou que votou em Lula. Deixa eu dizer para você, Tony, o que é que vai... O partido, ele tem... Como o PT é um partido orgânico, a gente se reúne, a gente discute, a gente toma decisões. O que eu dizia, o que eu falava durante a campanha, quando as pessoas vinham me fazer determinadas perguntas, eu dizia, isso a gente vai definir internamente após a eleição. Eu cheguei a dizer isso várias vezes, porque é assim que o PT funciona. É assim que a gente atua. Então, eu não tenho como lhe dizer agora como é que vai ser a participação do PT a partir de agora em nível de Estado.
Eu não sei lhe dizer. Aliás, eu até sei lhe dizer, mas eu prefiro dizer quando a gente se reunir, quando houver a reunião, as reuniões que vão acontecer local, mas principalmente estadual, que é quando a gente vai definir coletivamente para poder a gente tirar a deliberação de como vai ser a atuação do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco em relação ao governo estadual. Porque que vai ter deliberação? Vai. Agora, eu não tenho como lhe dizer agora qual é, porque eu não estou respaldada pelos encontros que o partido, que o PT realiza. E eu não vou ser irresponsável em fazer isso, em falar, sem eu passar por esses encontros. Muito bem. Mas lhe garanto que assim que a gente tiver essa definição... Eu quero saber. Eu já lhe digo, viu? Olha, quem está lhe mandando um abraço aqui, lhe parabenizando, é o Zé Pereira, né? Que foi ex-vereador da cidade. Zé, tá grande companheiro. Parabenizar a presidente do PT pelo belíssimo trabalho realizado. Tudo que está falando é a mais pura verdade. Um abraço para ela. Ele está participando aqui junto com a gente. O PT em Pernambuco conseguiu fazer a Maria Arraes, né, deputada? Não, Maria Arraes não é do PT, ela é do Solidariedade. Perdão, é isso mesmo, eu confundi agora. Para você ver, né, a Marília tem essa identidade com o PT. E ainda, é muito forte a identidade dela. Exatamente. Com o PT. E aí, o PT fez só o Carlos Veras, então. Carlos Vera Federal, fez Doriel Estadual. E Doriel, né? Então, diminuiu, o PT tinha Marília e tinha o Carlos Veras, né? Então, deu essa diminuída da representatividade. E ganhou uma senadora do PT. Isso, né? Aí sim. Aí a gente, nós elegemos Tereza Leitão, uma professora, uma grande companheira, né? Muito combativa e conhece o partido de todos os lados e que vai contribuir muito com Lula, muito mesmo. A gente tinha essa preocupação de Tereza se eleger, porque Lula vai precisar justamente do que eu te falei, das bases de apoio, né? Então ele vai ter 2 senadores em Pernambuco, que é Humberto Costa e Tereza, que são do partido dele e que são muito combatíveis. A gente pode ter várias discordâncias do companheiro Humberto Costa, mas uma coisa a gente tem que reconhecer: Humberto Costa é muito atuante. Eu vi, o PT vai ficar agora com Humberto, Tereza, Camilo Santana, né? E também, não sei se o Rogério ele ainda tem mandato, né? O Rogério que perdeu a eleição no Sergipe, Rogério Carvalho. Então tem 4, acho que tem mais outros, né? Mais ou menos o PT vai ser, tem entre 5 a 6 senadores lá. No Congresso. E fora que tem outros de outros partidos, por exemplo, Flávio Dino, né? Que é um camarada muito, muito inteligente, né? Ex-juiz federal, inclusive, ex-governador lá do preparado, Flávio Dino. Vai estar lá também. Também vai ser um grande reforço para Lula no Senado, né? Tem umas pessoas que foram eleitas que elas são estratégicas, como é o caso que você falou aí agora de Flávio Dino. São pessoas que tem história, que tem histórico. Como você está falando, Flávio Dino é muito inteligente, é um cara muito preparado e com certeza vai fazer a diferença no Senado, e isso de forma muito positiva para Lula, para o mandato de Lula. É como, por exemplo, no Congresso. A gente vai ter lá um cara como Boulos, né? Que se elegeu deputado federal em São Paulo, pelo PSOL, e Boulos todo mundo conhece, a garra, a coragem que ele tem, e vai ser também um grande reforço para Lula, né? Boulos. Exatamente, o Boulos. Entre tantos outros, né? A gente pode não ter números, a maioria, né? Nós não temos, mas a gente tem pessoas que foram eleitas e que são muito estratégicas, tanto no Senado como no Congresso. E que podem fazer a diferença. Podem fazer a diferença e são muito estratégicas dentro disso que eu estava falando aqui, do mandato de Lula. Cleonice, para a gente fechar aqui, eu queria aproveitar, ontem aqui durante a nossa cobertura, a gente recebeu várias indagações, né, sobre um danado dos santinhos que foram divulgados, né, aí na rua, né? O Luciano Duque até falou sobre isso também. E eu queria saber, em relação a isso, esse santinho que tinha lá a foto a Márcia Conrado com o Lula, e atrás tinha Marília Arraes e tinha também a foto de governadora, né? Tinha lá Lula e Marília, e com a foto de Márcia Conrado. E aí, como todo mundo sabe, a Raquel foi a candidata escolhida pela prefeita. Em relação a essa polêmica, né, desse material de campanha,
O que é que você, como presidente do PT, tem a dizer em relação a tudo isso, né? E teve um blog que divulgou, né? Que tinha a informação de que teria imputado ao Luciano Duque e tudo mais, enfim. O que é que o partido, de forma como você, presidente, né, traz de informação sobre isso, sobre esse santinho? Olha, ontem eu emiti uma opinião, né? Emiti uma opinião eu não emiti uma opinião, eu emiti uma nota, soltei. Uma nota oficial do partido? Para o Farol. Não, eu falei enquanto presidente do partido. Para o Farol, quando eu tomei conhecimento disso daí, que eles me perguntaram. Tony, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu achei uma coisa absurda. Eu acho que não é assim que se faz eleição. Se vocês olharem as minhas redes sociais, as entrevistas que eu dou, eu sou contra provocação política, essa coisa de você ficar, sabe, na provocação. Você não vai ver isso comigo. Então é uma prática que para mim não cola. Coloquei minha opinião, disse o que era que eu achava. Quem fez isso foi muito irresponsável, uma ação desnecessária, completamente desnecessária. Não é perfil nosso, estou falando enquanto PT, não é perfil nosso de fazer uma coisa que não ia somar, pelo contrário, né? Somou em que aquilo dali? Então eu acho que foi alguém muito maldoso que queria colocar, não sei, a culpa em alguém ou prejudicar alguma pessoa, só pode ter Vocês sido conseguiram identificar já? Não, eu não sei quem foi. Porque tem uma tiragem, né? Tem tiragem ou não tinha não lá? Sei, eu nem observei isso daí. O segundo turno aqui em Serra Talhada, na última semana, a gente estava junto com o Luciano nos bairros, no porta a porta, fazendo um trabalho bonito, pedindo voto a Lula, a Marília Reis, de forma muito carismática, sem essa coisa da provocação, sem essa coisa de baixar o nível, porque a gente entende que isso é desnecessário dentro da política. Política se faz com seriedade, não é com palhaçada, nem com molecagem, nem com provocação. Quem gosta de provocação são os bolsonaristas. E isso a gente viu durante esses 4 anos. A gente não pode entrar nessa. E a gente não entrou. Então, quem fez foi uma pessoa que deve... Eu não sei qual é o tipo de problema que tem ou qual foi o que é que ele pensou na cabeça em fazer aquilo dali. Mas a nossa postura, a nossa posição é 100% contrária a esse fato que aconteceu ontem em relação desse material que não foi distribuído, apareceu na rua, né? Muito bem. Cleonice, querida, obrigado, né? Sempre respondendo tudo, né? Não tem pergunta sem resposta com a Cleonice. Muito obrigado mesmo pela a sua franqueza em estar analisando esse cenário e também falando dessas polêmicas, inclusive até questão desse posicionamento também. Então, lhe agradecer pela presença e o espaço está sempre aberto. E muito obrigado. Quando tiver aí a decisão estadual, como vamos ficar? Exatamente, você nos comunica, nos diz aqui. Eu queria agradecer, né, a todas as pessoas de Serra Talhada, da região, né, que acreditaram no projeto do PT, de Lula e de todos os partidos que estavam na base de apoio, e acreditaram porque sabem que o PT fez uma gestão de qualidade, voltada para o povo. Então eu quero agradecer a todas essas pessoas, dizer que vocês não vão se decepcionar, porque com certeza Lula vai fazer um grande mandato. E a nossa esperança, e a gente pode agora sonhar de novo. A gente vai voltar a sorrir e vai voltar a ter dignidade, andar com a cabeça erguida. E é um agradecimento todo especial. Lula teve uma grande votação aqui em Serra Talhada. Mais de 35 mil Quero votos. fazer também um agradecimento a Luciano Duque pelo que ele fez junto conosco do PT, de ir nas casas, de ir nas ruas, de estar conosco pedindo voto a Lula da forma como ele pedia. E a gente não pode deixar de agradecer nesses momentos que a gente precisa estar junto. Então, agradecer, dizer também que parabenizar a prefeita Márcia Conrado pelo trabalho que ela fez aqui em Serra Talhada,
por essa campanha vitoriosa que ela teve, então a gente tem que reconhecer ela fez e tem que parabenizar. Fez deputado federal, deputado estadual. Exatamente, ela fez tudo, né? Fez tudo, né? Conseguiu. E aí parabenizar por esse trabalho, e é isso, e campanha, e agora a gente segue aí para garantir que Lula tenha uma gestão de sucesso, um mandato de sucesso, e vai ter, e os nossos companheiros e companheiras que foram eleitos, e a luta continua. Nós do PT não somos só de eleição. Eu sempre digo isso. A eleição passa e a gente continua na luta, nos movimentos, se reunindo, fazendo o nosso trabalho. O PT é um partido orgânico e é assim que ele vai continuar, e é isso que a gente vai continuar fazendo. Um grande abraço para vocês, muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Muito bem. Estamos aí. Obrigada, Cleonice. Obrigado, Cleonice. Também a Nildomar Williams está aqui, estava acompanhando a entrevista também. Tem mais aí ou já fechou aqui?